Meus amados, nós vamos hoje, conforme já declarado, terminar o estudo do capítulo 1 da carta de Tiago, com os versículos 26 e 27. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Vamos abrir as nossas Bíblias e mantê-la aberta para considerarmos esse texto da palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27. Amém? Vamos lá? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu vou ler um versículo 26, os irmãos lêem o 27, tá bom? Para irmos internalizando a mensagem. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Amém, amém. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir ao irmão Carlos que pudesse nos elevar a Deus em oração. Os irmãos que estão lá atrás pudessem ir mais para frente um pouquinho, porque esse ventilador ali está quebrado e faz uma zoada grande, então seria bom desligar ele, o último ventilador, tá certo? Irmão Carlos. Amém, amém. O tema do nosso estudo hoje é identificando a verdadeira religião. É esse o tema que eu vejo à luz desse texto que acabamos de ler. Identificando a verdadeira religião. Você já parou para pensar quantas religiões existem no mundo? Se você for fazer a conta, se prepare aí, porque são muitas religiões. E a outra pergunta que nós devemos fazer é: será que podemos identificar qual é a verdadeira religião? Em 2007, o atual Papa, o Bento XVI, ele emitiu um documento onde ele dizia que a Igreja Católica é a igreja verdadeira. Esse documento é chamado Dominus Iesus, e o Papa afirmava nele que a Igreja Católica é a única, verdadeira e plena Igreja de Cristo. Foi uma polêmica quando o documento saiu em 2007, um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, e levantou uma questão: o que é a igreja verdadeira? O que é a igreja de Cristo? Será que nós podemos identificá-la?
E aí, meus irmãos, é preciso a gente saber que a verdadeira igreja de Cristo, ela não pode ser confundida com uma instituição, com um ritual, com um modelo litúrgico. A igreja de Cristo não pode ser avaliada e visualizada por esse viés institucional, litúrgico e cerimonial. E aí, quando nós começamos a considerar isso, nós vemos que Tiago, no texto que nós lemos, Tiago vem trabalhando desde o verso 19 sobre o perigo do auto-engano. Lembra que nós levantamos isso no estudo passado? Tiago estava discutindo com os irmãos sobre o perigo do auto-engano. O fato dos irmãos acharem que eram cristãos, quando na verdade eles não estavam praticando a palavra de Deus, e Tiago vai levantar um princípio. Se você é simplesmente um ouvinte da palavra e não praticante, você está se enganando a si mesmo. No verso 26 e 27, Tiago vai agora aplicar o princípio que ele vinha discutindo, que é o princípio de levar os irmãos a compreender a importância de praticar a palavra de Deus. Então ele vai agora exemplificar, justificar o princípio que ele acabara de discutir, de falar nos versos anteriores. Simon Kistemaker, comentando esses dois versículos, ele diz assim: o que é o cristianismo prático? Tiago dá alguns exemplos daquilo que a verdadeira religião cristã deve ser: refrear a língua, envolver-se com a ajuda dos necessitados e manter-se limpo da impureza deste mundo. Nesses dois versículos, Tiago faz uma lista de alguns exemplos que servem para a pessoa verificar sua religião. Então nós vamos aqui, a partir destes dois versículos, verificar qual a religião verdadeira. Você vai fazer uma análise e vai descobrir não uma instituição, não um modelo que as igrejas defendem ao longo do tempo, mas você vai descobrir qual é a religião verdadeira. Em primeiro lugar, eu dividi esse texto em 4 pontos. Em primeiro lugar, uma religião verdadeira é uma religião que se manifesta em prática de vida. Olha o que é que diz aí o verso 26. Verso 26 do texto. Uma religião verdadeira é uma religião que se manifesta em prática de vida. Olha o que é que diz o texto. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Primeira coisa que Tiago vai levantar é: você quer descobrir uma religião verdadeira? Veja se ela é prática. Veja se ela se manifesta em prática de vida. Se ela não é só teoria ou simplesmente institucional. Se ela não tem simplesmente uma liturgia, uma cerimônia, mas se ela se manifesta em prática de vida. O que está acontecendo aí? Pelo contexto, nós percebemos que havia pessoas naquela comunidade que se julgavam religiosas demais. Ele começa dizendo assim: se alguém supõe ser religioso. Então havia cristãos que se julgavam religiosos demais. E por que eles pensavam isso? Porque eles cumpriam rituais, cerimônias, dias. A palavra que Tiago utiliza aí para religião é esse termo é usado para uma liturgia que é feita. O que a gente faz no culto? Uma cerimônia.
Religião aí, na visão que Tiago está colocando, é aquilo que nós cumprimos como observações religiosas. É ir ao culto no domingo. É participar de uma cerimônia no meio da semana. Então havia pessoas naquela época que, por participarem de um culto, de uma cerimônia religiosa, elas se julgavam verdadeiros cristãos. Aí Tiago vai levantar e dizer assim: meus irmãos, tenham cuidado. Não é simplesmente pelo fato de você participar de um culto, de você participar de uma liturgia, participar de uma cerimônia, que significa dizer que você é um verdadeiro religioso ou um verdadeiro cristão. É preciso ter muito cuidado com essa questão. O que Tiago destaca é que, na verdade, essas pessoas aqui, apesar delas se acharem religiosas, porque participavam de orações, jejum, porque davam esmolas, porque iam à igreja, Tiago está dizendo: vocês não têm nada de religiosos. Sabe por quê? Porque a religião de vocês, essa religião que vocês tanto defendem, que vocês tanto se orgulham dela, ela não está servindo nem para refrear a sua língua. Não é uma religião que manifesta-se, que desemboca em prática de vida. Nem para frear a língua, a religião de vocês está valendo. Então, veja que é muito sério o que Tiago está levantando aqui. Está dizendo: meus irmãos, se você se acha religioso, porque você cumpre um ritual, porque você vai à igreja, porque você dá o seu dízimo, porque você dá uma esmola, porque você ora, porque você jejuma, mas você descobre que não consegue nem prender a sua língua, desconfie da sua religião. Desconfie dessa vida que você está vivendo. E aí, meus irmãos, eu vendo esse ponto aqui, achei uma frase do Dr. Augusto Nicodemos que é bem interessante. Ele diz o seguinte: o ponto de Tiago é dar um exemplo prático da inutilidade de ouvir a palavra de Deus sem praticá-la. Esse é o ponto que Tiago quer chegar no verso 26 e 27. Meus irmãos, não adianta você ouvir a palavra de Deus, não adianta você se achar religioso porque você foi para o culto, se você não está colocando essa palavra em prática. E aí, Dr. Augusto Nicodemos conclui o seu argumento dizendo o seguinte: o argumento de Tiago é muito simples. Se a religião de alguém não é suficiente para refrear a sua língua, não é suficiente para mais nada. Portanto, inútil, ao menos em termos práticos e de conduta. O objetivo de Tiago aqui, portanto, é fazer a distinção entre os verdadeiros adoradores de Deus e os hipócritas, que estão tão inchados de orgulho farisaico que buscam louvor criticando os defeitos dos outros. Você já viu aquela pessoa que se acha religiosa demais? Se acha crente demais? Aí ela vem para o culto da quarta, da sexta, escola dominical e domingo à noite. Mas a linguinha, olha, critica os que não vêm, fala dos que são fracos na fé. Então Tiago está dizendo: meu irmão, essa sua religião aí, essa sua prática litúrgica, esse cerimonialismo todo que você participa, não está servindo de nada, porque não está fazendo você controlar nem a sua língua, um pequeno órgãozinho, quanto mais as demais áreas da sua vida. Então, meus irmãos, é preciso a gente prestar mais atenção às nossas palavras, porque as nossas palavras irão revelar quem de fato nós somos. Se nós somos crentes, religiosos, verdadeiros ou não. Lembra do que Jesus falou, que a boca fala do que o coração está cheio? Então, avalia mais um pouquinho o que sai dos seus lábios. Coloca aí um teste na sua boca para ver o que está saindo dela.
Será que o que sai da sua boca revela que você de fato teme a Deus? Que você de fato adora a Deus? Porque não é só vir à igreja. É o que está saindo aqui que vai revelar quem você é. E aí, meus irmãos, eu tenho certeza que se a gente parar um pouquinho para se avaliar, a gente fica assombrado. Porque tem crente, irmão, que quando abre a boca, sobretudo quando está com raiva, sai de perto. Esquece tudo que ouviu, esquece tudo que aprendeu, e a pessoa, quando abre a boca, ela coloca para fora toda a imundícia, toda a sujeira, tudo que está lá dentro do coração. Veja que esse tema da língua é tão sério que Tiago vai voltar a falar sobre ele. Ele está dando uma dica aqui, fazendo você testar se você é religioso, verdadeiro ou não, mas ele vai voltar ao assunto, porque era um assunto difícil na igreja daquela época. Os irmãos estavam falando mal uns dos outros, estavam criticando uns aos outros, e isso estava destruindo a igreja. E Tiago diz: era melhor que vocês não fossem nem para o culto, se vocês estão usando mal a sua língua. Segunda coisa que identifica uma verdadeira religião, olha aí para o texto. Versículo 27, a parte A. Uma verdadeira religião, ela tem como referência absoluta o Deus verdadeiro. Olha o que é que diz o versículo 27, a parte A. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. É muito importante, irmãos, destacar que é possível sim encontrarmos uma religião pura e sem mácula. É isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago não é um antirreligioso. Tiago não é um pessimista em relação à religião. Tiago não está aqui pintando um quadro feio, horrível da religião e dizendo que é impossível ter verdadeiros religiosos, verdadeiros crentes, servos de Deus. Não. Ele vai falar aqui de uma religião que é pura, de uma religião que é sem mácula. Mas aí o que ele quer que nós venhamos a pensar? É qual é o fundamento dessa religião pura, dessa religião sem mácula? Qual é o fundamento dela? Olha aí para o texto. Ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Sabe o que ele quer dizer? É que não existe uma religião verdadeira, pura e sem mácula, que não tenha o Deus verdadeiro como referência. Existem muitas religiões, milhares de religiões, mas a religião verdadeira, ela adora o Deus que é o nosso Pai, que é o Deus verdadeiro. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para isso aqui, você vê que esse princípio levantado por Tiago é um princípio que está lá no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Olha o que diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora vai lá para o capítulo 10, verso 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Deuteronômio 10, 12 e 13. Então, para Tiago, a verdadeira religião começa com a adoração ao verdadeiro Deus. Irmãos, é muito importante a gente verificar isso aqui, porque às vezes nós confundimos as coisas. Nós achamos que simplesmente porque nós realizamos uma liturgia e uma cerimônia, nós já cumprimos tudo.
E Tiago está dizendo, não adianta essa estética, não adianta esse trabalhar litúrgico, essa coisa bem bonita, bem ornamentada, se você não está se voltando para o verdadeiro Deus. Se você não ama a Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É preciso, irmãos, nós pararmos, porque muitas vezes nós somos mais apegados à tradição, ao cerimonialismo, do que a Deus. E aí Tiago está dizendo, olha, a religião verdadeira, ela tem que adorar o verdadeiro Deus. Não se preocupe com estética, não. Não se preocupe com o exterior, com o institucional, com o litúrgico. Às vezes a gente se preocupa tanto com isso, a gente briga por isso. Em primeiro lugar, você tem que se preocupar você está adorando ao Deus que é Pai? Essa deve ser a sua primeira preocupação. Tiago não quer dizer que não devemos exercer a nossa santa religião diante dos homens, mas sim que devemos, em primeiro lugar, buscar vivê-la diante de Deus. Tiago não está aqui colocando por terra a liturgia, a cerimônia, o fato de vivermos a religião diante dos homens. Não. O que ele está colocando para nós você tem que se preocupar, em primeiro lugar, é viver a sua religião diante de Deus. É diante de Deus que você tem que estar preocupado. E não somente com a religião do ponto de vista externo. Aqui, meus irmãos, eu vejo outro princípio dentro desse ponto, que é o seguinte. A religião verdadeira, ela está tendo como referência o verdadeiro Deus. Agora, Tiago coloca que esse verdadeiro Deus, ele é o quê? Ele é Pai. O que traz para nós como lição? É que não há como nós vivermos uma religiosidade verdadeira se nós não estamos vivendo como família. É isso que Tiago está levantando aqui. Meus irmãos, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Se Deus é nosso Pai, nós não vamos viver de qualquer maneira, nós vamos viver como irmãos. Você fala do seu irmão? Você já viu que nós escondemos os erros da nossa família? Quando é o filho do outro ou da outra, a gente desce a lenha. Agora, quando faz parte da nossa família, quando faz parte da nossa casa, a gente geralmente esconde ou a gente cria uma desculpa. Tiago está dizendo, olha, nós adoramos um Deus que é o nosso Pai. Então, viva como irmão. Viva como família. Não é simplesmente um ritual. Nós somos família. E aí, meus irmãos, o princípio está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Nós adoramos o verdadeiro Deus, que é nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, nós vivemos como família, e eu não vou usar a minha língua para falar mal do meu irmão. Se a igreja aprendesse esse princípio, nós acabaríamos 50% dos problemas. Se eu começasse a entender que a religião verdadeira é aquela religião que olha para o Deus verdadeiro, que é o meu Pai, e aquele que está adorando comigo na igreja, todo domingo, toda quarta, toda sexta, ele é o meu irmão, e por isso eu não posso prejudicá-lo, por isso eu não posso falar mal dele, eu não posso puxar o tapete dele, porque ele é meu irmão, filho do mesmo Deus, nós teríamos boa parte dos problemas da igreja sendo resolvidos. Então, veja aí o que Tiago está colocando para nós a respeito da religião verdadeira. Nós somos a família de Deus. Terceiro lugar, uma religião verdadeira é uma religião solidária e cheia de compaixão. Olha o versículo 27 de novo e vamos ver essa verdade aqui. A religião pura
e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O que é uma religião verdadeira para Tiago? É uma religião solidária e cheia de compaixão. É uma religião que visita os órfãos e as viúvas. No contexto da igreja primitiva, meus irmãos, nós temos a presença de pobres, de órfãos, de viúvas. A igreja, nesse início, no seu nascedouro, ela não tinha gente rica. Na sua grande maioria eram pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas simples, e que precisavam da assistência daquela comunidade. E aí Tiago diz: meus irmãos, se vocês querem saber o que é uma verdadeira religião, se vocês querem saber se vocês são de fato religiosos, verdadeiros, observe se vocês estão cuidando dos órfãos e das viúvas, dos pobres, dos necessitados, daqueles que são rejeitados pela sociedade, daqueles que estão vivendo à margem da sociedade. Veja que não é tão simples assim, irmãos. Tiago está falando para nós de pessoas que estão sofrendo, que estão inválidas. E Tiago vai definir a verdadeira religião dependendo do cuidado que essa religião tem para com esse tipo de gente. Tiago incomoda. É tão agradável estar na igreja, cantando, orando, ouvindo as promessas de Deus. Que culto maravilhoso! Seria capaz de passar a noite na igreja. É uma expressão que já ouvimos mais de uma vez. Talvez até mesmo a tenhamos pronunciado. Mas Tiago não apregou a uma religião mística de contemplação que a tantos adoradores faz bem, mas que na verdade não prova muita coisa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições é manifestar simpatia, solidariedade aos que sofrem, aos que estão necessitados. Cantar é muito bom. Estar na igreja, louvorzão, pregar, participar da escola dominical, discutir. Nós gostamos disso. Mas aí Tiago diz: a verdadeira religião não pode ser medida por isso aí não. A verdadeira religião vai ser medida através do cuidado que vocês estão tendo para com os pobres, com as viúvas, os órfãos. Aí a coisa já muda. Porque vir para a igreja no domingo à noite arrumadinho, bonitinho, apresentar-se aqui na frente, é muito fácil. Agora, ajudar alguém, estender a mão para alguém, aí já complica. Você vê briga na igreja para cantar no domingo à noite. Se o pastor esqueceu de chamar a pessoa para cantar, só falta apanhar depois do culto. Você vê briga na igreja para pregar. Você vê briga na igreja para os trabalhos que estão aqui na frente, ó. Agora você não vê briga na igreja para visitar o hospital, vê? Você vê briga na igreja para ir ao abrigo dos velhos? Você vê briga na igreja para fazer um trabalho social nas ruas? Você vê crente disputando quem é que vai primeiro? Não. Agora, para cantar tem briga. Para pregar tem briga. Para estar na frente tem briga. Aí Tiago está levantando a questão. Tiago é muito prático. Meus irmãos, vocês estão cantando, vocês estão orando, vocês estão jejuando e ficam supondo com isso que são verdadeiros religiosos. Mas tem órfãos e viúvas do lado de vocês e vocês não estão fazendo nada. Então essa religião de vocês não é verdadeira. E aí, meus irmãos, nós podemos ver aqui um embrião daquilo que hoje, na pós-modernidade, chama-se missão integral da igreja. Existe uma linha teológica que trabalha isso, que é a missão integral da igreja. A igreja ela não serve somente para apregoar ou para levar a mensagem de salvação eterna
apregoar o céu. A igreja deve ser um agente de transformação já aqui nessa vida. A igreja não pode pensar no homem simplesmente como a alma que vai para o céu. A igreja tem que pensar no homem como um todo, como um ser que tem necessidades. Eu estava vendo alguns comentários sobre isso, e o pastor Isaltino Gomes, que é quem faz o comentário anterior, que eu acabei de ler, ele diz assim: existe um estaticismo entre nós que nos faz ver as pessoas como almas por salvar e não como pessoas reais e concretas. As pessoas têm necessidades materiais. Ele diz que existe um problema com a gente aí. A gente olha para as pessoas como almas que devem ser salvas. Nós ganhamos tantas almas. Nós vamos fazer um trabalho de evangelismo para ganhar tantas almas. A gente nunca olha para a pessoa na sua integralidade, como um ser humano que tem necessidades, inclusive materiais, e não só espirituais. E aí ele conta um caso que uma pessoa chegou numa igreja evangélica e pediu uma ajuda de alimento. E o irmão que estava na porta da igreja disse para aquela pessoa: olha, a igreja aqui não tem alimento para ninguém não, a igreja aqui tem a salvação. A gente aqui prega a salvação da sua alma. Se você quiser negócio de alimento, vá para o centro espírita ou então vá para a igreja católica. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, porque Tiago está dizendo, você tem que pensar no homem como um todo. E aí, quando a gente vai olhar mais um pouquinho, a gente vê o seguinte, que é importante destacar aqui, que quando Tiago fala de visitar, a palavra que ele utiliza aí para visitar, não é você chegar na casa da pessoa, como as visitas que geralmente a gente faz, e dizer assim, irmão, vamos cantar aqui um hino do inário. Qual é o hino que o irmão gosta? O hino 13. Aí vamos lá, cantamos o hino, agora o irmão lê a palavra, agora o outro faz uma oração, tá bom, Deus abençoe, vamos embora. Quando Tiago está falando de visitar os órfãos e as viúvas, não é essa visita aí não. A palavra que ele utiliza aqui é uma visita que está prestando um socorro. Não é essa visitazinha que a gente canta um corinho, que a gente lê a palavra e faz uma oração. É a visita que você vai na casa da pessoa, identificou a dificuldade dela e você se dispõe a ajudá-la. Você se coloca à disposição. E veja que Tiago vai trabalhar esse princípio, meus irmãos, no capítulo 2, verso 15 e 16. Olha o que diz lá. Tiago, capítulo 2, verso 15 e 16. O que diz esse texto aí? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, crente carece de roupa, e necessitados de alimento cotidiano, crente também come, ele não só jejuma. Olha aí. E qualquer dentre vós lhe disser, é um crente bem espiritual, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? De que adianta a gente visitar a pessoa, ela está passando necessidade, e a gente fazer uma oração da fé sobre ela, e dizer, pronto irmão, Deus lhe abençoe, e vamos embora. Tiago está dizendo, qual o proveito disso? Que religião é essa? Então veja, meus irmãos, que a religião verdadeira, ela é muito prática. É exatamente para suprir essa necessidade que vai surgir a junta diaconal. Atos capítulo 6 vai dizer que, por se multiplicar o número de irmãos, e havia viúvas que estavam passando necessidade, as viúvas dos helenistas, os apóstolos estavam deixando a pregação e indo servir às mesas, distribuir cestas básicas.
E aí disse, não, está errado, a gente tem que se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Vamos escolher aqui homens que sejam cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e eles cuidam dessa área social da igreja. E nós vamos cuidar da pregação. Os diáconos, meus irmãos, na Bíblia, não foram criados para ficar na porta da igreja. Os diáconos na Bíblia foram criados para visitar órfãos, viúvas, as pessoas necessitadas e levarem uma assistência da igreja. Mas nós invertemos a coisa. O que é o diácono hoje? É aquele que fica na porta recebendo as pessoas. Isso não é serviço de diácono, isso é serviço de uma equipe de recepção. O diácono é aquele que alista as pessoas que estão sofrendo na igreja, que estão passando necessidade, e ele busca, através da igreja, suprir aquela necessidade. Tiago está dizendo, pensa um pouquinho, meu querido, avalie a sua religião. Agora deixa eu fazer uma observação, para não ficar mal entendido, é que quando se fala de ajuda, da igreja estar abençoando pessoas, às vezes há abusos. Quando Paulo vai falar sobre essa coleta, sobre essa ajuda que deve ser dada às pessoas necessitadas, ele coloca algumas regras. Não é também você pegar uma pessoa que fica sugando da igreja aquilo que a igreja tem. Que é isso que acontece. Aqui na igreja já aconteceu muito. É preciso que o conselho tenha muito cuidado. Que há pessoas que a igreja diz assim, nós vamos dar o remédio. Aí ela começa a trazer até receita vencida aí dos outros, para pegar dinheiro da igreja. Ah, eu estou precisando de alimento. Aí a igreja toma cesta básica, e a pessoa dando cesta básica, vendendo e levando para os outros. A palavra de Deus não está mandando você ser conivente com a preguiça e com a safadeza dos outros, não. Paulo vai dizer assim, quando vocês forem escrever viúvas para essa assistência da igreja, primeiro, não coloque as viúvas mais jovens. Tem que ser acima de 60 anos. E outra coisa, não basta só ser crente. Está lá na carta de Paulo a Timóteo. Ela tem que ter sido boa dona de casa, boa esposa. Ela tem que ter servido aos santos. Ela tem que ter um bom testemunho. Aí sim. Aí, essa pessoa que serviu na igreja, que tem um bom testemunho, a igreja não pode deixar ela padecer necessidade. É importante falar isso aqui, irmãos, porque senão, então a igreja tem que ajudar, e aí a pessoa não trabalha, não faz nada, e a igreja mantendo aquele camarada ou aquela pessoa todo mês com ajuda. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O contexto aqui é de pessoas que não tinham onde buscar. A viúva, no contexto da igreja primitiva, ela não tinha, geralmente, ajuda do governo. Naquela época não existia aposentadoria. Ela não tinha um emprego. Ela não tinha um filho. Ela estava sozinha. Quem é que ia cuidar dela? A igreja. A igreja do Senhor. O órfão do mesmo jeito. Agora, o que a igreja sempre fez ao longo do tempo? A igreja ajuda e a igreja treina. Calvino, quando chegou em Genebra, Calvino, ele fez uma revolução em Genebra. E aí o que acontecia? Calvino criou os cursos profissionalizantes. Calvino criou os albergues. Calvino fez uma série de reformas na cidade. O estrangeiro chegava em Genebra, ele tinha onde dormir, ele tinha onde comer, ele tinha roupa para vestir. Com um detalhe: até 3 dias, ele tinha que arrumar um emprego. Depois de 3 dias, se ele não tivesse uma profissão, ele ia ser direcionado para um curso profissionalizante, para poder trabalhar. Se ele não fosse, ele era expulso da cidade. Expulso. Sabe por quê? Porque a igreja também não pode alimentar a preguiça. Não confunda ajudar órfão e viúva com alimentar a preguiça. Tem muita gente, irmãos, pendurada nas igrejas. Tem muita gente que são preguiçosas, que não querem trabalhar e descobriu um meio de ganhar a vida pedindo na igreja.
Tiago está dizendo, olha, a religião verdadeira, ela é solidária, ela tem compaixão, ela ajuda o órfão e a viúva, inclusive dando a varinha para ela pescar, tá certo? Quarto e último lugar, a religião verdadeira, na perspectiva de Tiago, é uma religião que busca uma vida de santidade. Olha o que diz aí o verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, o que é religião na perspectiva de Tiago? O que significa aqui a palavra religião? Religião aqui tem a ver com cerimônia, adoração, culto. Tiago está dizendo, olha, o verdadeiro culto que nós prestamos a Deus é quando nós se afastamos da impureza desse mundo. É quando nós buscamos uma vida de santidade. Em outras palavras, não adianta nada você estar cantando, você estar orando, você estar aqui na igreja levantando as mãos e tal, se quando você sai daqui, você vive uma vida no pecado. Tiago está dizendo, essa religião aí sua, essa cerimônia aí, não está valendo de nada. E aí, Calvino vai dizer que Tiago não está dando aqui uma definição geral de religião. Mas Tiago está querendo dizer o que a religião verdadeira não é. Tiago não está aqui querendo definir religião, porque o conceito de religião é muito amplo. Agora, o que ele está pretendendo é nos mostrar o que a religião verdadeira não é e o que ela deve fazer. Aí, quando você olha para o texto, nós devemos fazer uma pergunta: o que é guardar-se incontaminado do mundo? Não é bom a gente fazer essa pergunta ao texto? A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. O que é guardar-se incontaminado do mundo? Já que esse guardar-se incontaminado do mundo é o que caracteriza a verdadeira religião, eu preciso saber o que é isso, para que eu seja um religioso verdadeiro. Em primeiro lugar, meus irmãos, é preciso a gente ver que guardar-se incontaminado do mundo não é isolar-se do mundo, como o monasticismo medieval pensou. Como é que se criou os mosteiros? Havia aquelas pessoas que buscavam uma vida de santidade, uma vida mais devotada a Deus, e o mundão não deixava elas serem assim. Então aí o que elas fizeram? Procuraram um lugar bem distante das cidades e criaram ali os mosteiros. Ali sim, construiu-se um mosteiro, muros bem altos, uma disciplina rígida, oração, cânticos, uma vida voltada para Deus. Pronto. Isso é santidade? Não. Tiago está dizendo aqui que nós devemos guardar-se incontaminado do mundo, mas não tem nada a ver com a gente se isolar do mundo. O próprio Senhor Jesus disse: olha, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não é você simplesmente pegar e sair daqui e ir para o mosteiro. Nada disso. Porque você pode ir para o mosteiro e o pecado está ali acompanhando. Tá certo? Então, o que Tiago quer dizer aqui com o mundo? A expressão que Tiago utiliza para mundo, meus irmãos, tem a ver com sistema. Com esse sistema que é governado, que é dirigido por Satanás. Mundo aqui não tem nada a ver com o mundo físico. Não tem nada a ver com isolar-se das pessoas. Mundo aqui é o esquema que é criado por Satanás aí fora. É você não participar
das ideias, do jogo, do sistema aí de fora. Tiago está dizendo, a religião verdadeira é aquela que você não faz parte dos esquemas do sistema maligno que está aí. É muito interessante a gente pensar isso, porque quando o Tiago está olhando para essa questão do esquema do mundo, meus irmãos, a gente começa a ver o seguinte: será que nós estamos importando os valores do mundo para a nossa vida? Você quer ver uma coisa que vai mostrar se a sua religião é verdadeira ou não? O que o mundo apregoa? Eu tenho que levar vantagem em tudo. Lá fora a gente... Isso faz parte do sistema do mundo. Eu tenho que levar vantagem em tudo. Se for preciso, eu puxo o tapete do outro. Se a sua mente ela é dominada por essa ideia, por essa cosmovisão lá de fora, a sua religião não está valendo nada. Se você tem os valores, os ideais lá de fora, a sua religião não vale absolutamente nada. É por isso, meus irmãos, que talvez um dos temas mais atuais para a igreja seria cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão de mundo. Todos nós olhamos para o mundo a partir de alguns óculos. Todos nós. Ninguém olha para o mundo de forma neutra. Nós olhamos para o mundo a partir de alguns óculos. Alguns olham para o mundo através dos óculos do materialismo. Então tudo para ele é conquistar bens, é querer as coisas. Outros olham para o mundo a partir desse olhar voltado para o pecado mesmo. E aí a pessoa não está nem aí com a vida santa, com a vida diante de Deus. E é preciso, irmãos, que a gente tenha cuidado com os nossos valores, com a nossa ética. Um dia desse a gente estava conversando com uma pessoa, e ela falando dos negócios dela, e os negócios são do mesmo jeito que o ímpio faz. E aí você diz assim, qual a diferença do ímpio para esse aqui? É porque um vai para a igreja católica no domingo de manhã, de 7 horas, e o outro vai para a igreja evangélica no domingo à noite? Não existe diferença de valores, de visão, de objetivo, de ética. Por que você não assina uma nota falsa? Por que você devolve o troco que a pessoa deu errado? Por que você não entra no sistema de corrupção lá de onde você trabalha? É porque você é crente. É porque você teme a Deus. É porque você adora a Deus. Então, a verdadeira religião é esse guardar-se incontaminado do mundo. Eu já contei aqui, mas só para relembrar os irmãos. Uma vez eu vinha de Recife e a gente parou ali num restaurantezinho que tem, acho que é Goianinha. E aí no restaurantezinho lá do posto, a gente estava lanchando, e uma pessoa terminou de comer e foi lá no balcão pagar a comida dela. Aí quando ela foi pagar, ela disse assim, olha, você dá para aumentar a nota aí, um valor a mais? Aí o dono do restaurante disse assim, meu amigo, nós não trabalhamos com esse sistema aqui não. Aí o cara disse, não, mas o cara ficou todo desconcertado, disse, não, porque às vezes a gente almoça em lugares que não dá nota, aí quando a gente chega num lugar que dá nota, aí a gente pede para aumentar a nota um pouquinho. Aí o dono do restaurante disse, então vamos fazer o seguinte, para você ganhar o seu dia, pode ir em paz, não precisa você pagar não, agora eu não trabalho nesse sistema, eu sou crente, sou um servo de Deus, e eu não posso dar uma nota falsa. Eu olhei para aquele homem e digo, esse é um verdadeiro cristão. Uma coisa simples, mas que mostra se você está fazendo parte do esquema do mundo ou não. Quantos crentes? É o que, meu amigo? Uma nota a mais? Opa, leva. Está se contaminando com as coisas do mundo. E aí eu queria concluir esse ponto dizendo o seguinte, nossos valores, nossa ética,
nossos objetivos devem ser diferentes daqueles que são idealizados, praticados e vividos pelo ímpio. Tem que ser. Se a sua vida não é diferente da do ímpio, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E, irmãos, tenha muito cuidado, porque cantar e chorar, se emocionar na igreja, não significa dizer que o Espírito Santo está presente na sua vida, não. Tenha cuidado, porque às vezes a gente acha assim, porque chegou na igreja, aí cantou um hino, chorou, se emocionou, ficou todo arrepiado, é o Espírito Santo. Não, irmão, se você trouxer qualquer animador de auditório e colocar aqui um cara muito bom para dar uma palestra, ele pode levar você a chorar, a rir, fazer o que quiser. Não significa que o Espírito Santo de Deus está agindo. O Espírito Santo de Deus não vai agir, não vai trabalhar em uma pessoa que está vivendo contaminada com as coisas do mundo. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12: e não vos conformeis com este século, com este mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, não se conforme. A palavra aí é: não tome a forma, não tome a embalagem, não viva como eles vivem. Quem já assistiu aqui, só eu passo já para você, quem já assistiu aquele filme, eu acho que é A Virada? A Virada. Quem já assistiu? Que é do vendedor de carro. Crente bonitinho, né? Na igreja, mas a esposa tal. Quando ia vender o carro, desleal. O carro valia tanto, ele vendia por cima. O carro estava com o motor batido, ele dizia que o motor estava bom. O carro estava assim, ele dava um jeitinho, tal, botava uma massa, passava para frente. Domingo estava na igreja, ô bênção. Quando é um dia o Espírito Santo vai no coração dele, converte ele. O que ele faz? Ele volta e conserta tudo que fez e passa a vender de forma correta. É isso que Tiago está dizendo, irmãos. Não contaminar-se com o mundo. Qualquer vendedor de carro pode vender o carro com motor batido, pode vender o carro acima do valor, pode fazer o que quiser. Agora, se você é crente, você não vai fazer isso. O ímpio pode chegar no trabalho atrasado. Pode, ele é ímpio. Ele chega atrasado, ele engana o patrão, ele sai mais cedo, ele participa de esquema de corrupção. Você que é crente, não. Você tem que chegar na hora, sair na hora, fazer o que é certo, mesmo que teu patrão não preste. Se você não concorda, sai de lá. Agora não entre no esquema, não. É essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter, irmãos. Porque nós fomos acostumados com uma religião de fachada, uma religião de domingo. Na prática, todos nós somos católico, apostólico, romano. O católico passa o ano todo fazendo o que não presta, aí no dia de ano vai para a igreja. Ou então brinca a semana todinha de carnaval, na quarta-feira de cinza vai tomar cinza. Cumpriu o ritual, cumpriu o que manda a religião. Mas a prática de vida é totalmente diferente. Eu queria concluir, diga, Francisco. É verdade. Lá em Amós, no profeta Amós, há uma coisa interessante. O povo dizia assim: que canseira, que enfado, no dia de culto. Assim, será que esse culto não vai acabar não, para a gente abrir o nosso comércio? Para a gente comprar uma pessoa por um valor de uma sandália? Para a gente fazer uso de balanças desonestas? Eles estavam cumprindo o ritual, meus irmãos.
Eles estavam indo para a igreja todo domingo, mas na segunda-feira, quando eles abriam o seu comércio, a mercearia, eles agiam de forma corrupta. E aí Deus chega e diz: olha, eu queria que fechasse a porta da igreja, que tranque. Eu não suporto mais as suas liras, os seus cânticos, a sua maneira de adorar. A gente acha, meus irmãos, que Deus se impressiona com os louvores, com os cânticos, com o ritual. Deus não se impressiona com isso não. Deus está olhando o nosso coração. Isso só tem algum valor quando ele está recheado de um coração sincero. Se não tiver recheado de um coração sincero, Deus diz que tem náuseas. Deus está a ponto de vomitar esse ritual, essa cerimônia. E ele diz: eu quisera que alguém se levantasse e fechasse a porta da igreja. Não tem mais culto. Não tem mais culto. Então, meus irmãos, veja que a carta de Tiago é uma carta muito séria, muito prática. Tiago vai direto no ponto. Às vezes a gente briga tanto, meu Deus do céu, por dia de culto, né? Vamos tirar o culto da sexta-feira. É arriscado cair metade da igreja. Não pode tirar o culto. 20 anos que o culto é feito na sexta-feira. Às vezes até aqueles que não vêm vai se levantar contra. Ah, não pode não. Agora, domingo, a gente fez a consulta à igreja para fazermos o culto no domingo e não na segunda de ano novo. Ah, pastor, pelo amor de Deus, o culto de ano novo é o único culto que a minha família vem, é o culto que é tradição há 30 anos, a não sei o quê. Oxente, eu não sabia que crente vive por tradição. Nós somos católico, apostólico, romano, que se a gente for manter um culto de ano novo, porque há 20 anos se faz na igreja, então vamos pregar que Maria é sempre virgem, que foi assunta ao céu, porque faz 2000 anos que a igreja católica diz. Então vamos dizer que o purgatório é uma doutrina verdadeira, porque há 1500 anos que a igreja católica diz, e mantém essa tradição. A gente não vive por tradição, irmão, a gente vive pela palavra de Deus. Não é um culto, não é uma cerimônia, não é um dia, não é uma liturgia. Cristianismo não é isso. Cristianismo é vida. É vida, é essência. Às vezes a gente briga tanto, tem que evangelizar, tem que ter um dia de evangelização, não sei o quê. Sabe por que a gente briga? Porque no dia a dia a gente não evangeliza. Mostre na Bíblia onde é que tem que a igreja primitiva fazia cruzada evangelística. Tirava um dia, domingo à tarde, para distribuir folheto. Mostre. Agora, onde aqueles irmãos ia pregando o evangelho, no dia a dia, o estilo de vida. A gente não faz isso hoje. A gente na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta não prega para ninguém. Não prega no ônibus, não prega no trabalho, não prega na escola, em canto nenhum. Aí a gente quer, por desencargo de consciência, no domingo à tarde distribuir 10 folhetinhos e dizer assim: eu evangelizei. Evangelizou coisa nenhuma. Você distribuiu o folheto. Evangelizar é se no dia a dia as pessoas que vão tendo contato com você, você fala de Deus para ela, você testemunha de Deus para a vida dela, o seu dia a dia. Tiago está preocupado, irmãos, com essa religião pura, vida, não ritual. O ritual é muito bonito. Por ritual, irmãos, não tem cerimônia mais bonita do que uma missa. É organizado demais. O que o padre consegue fazer numa hora, as igrejas evangélicas não fazem em 3. O culto evangélico é muito bagunçado. Você bota o irmão para cantar, ele canta, dá o testemunho e ainda prega. Na igreja católica não. Começa louvor, leitura da palavra, oração, pregação, mais um louvor, santa ceia, daqui a pouco terminou. Uma coisa organizada, bonitinha. Mas é culto a Deus? Não. Porque não está de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus recomenda. Concluindo, eu queria fazer algumas perguntas para você levar para casa e ficar pensando, tá certo? Primeiro, até que ponto o ritual litúrgico, datas e cerimônias especiais são relevantes para a igreja, sobretudo num contexto pós-moderno como o nosso? Até que ponto esse ritual, essa liturgia, a pompa, é relevante? 2.
Cuidar dos pobres, viúvas e órfãos não seria um dever do Estado? A missão da igreja não seria somente espiritual? Será que cuidar dos pobres, das viúvas, dos que estão nas esquinas, debaixo dos viadutos, não seria um dever da governadora, do prefeito? A igreja não, a igreja só prega o espiritual, a salvação. 3. O conceito de religião verdadeira, defendido por Tiago, pode ser visto hoje nas igrejas cristãs, em especial naquelas que fazem da Bíblia a sua única regra de fé e prática, ou temos sido simplesmente conservadores de tradições e cerimônias religiosas? Será que nós estamos vendo na igreja evangélica essa religião verdadeira? Essa religião que vai além do culto, que vai além da cerimônia, da liturgia, mas que se manifesta no dia a dia, no cuidado dos pobres, das viúvas, no cuidado com a língua, com a fala, nesse cuidado de manter-se afastado do mundo, das coisas. Será que a igreja evangélica, não vamos atirar a pedra no outro não, será que a igreja evangélica, ela tem conseguido passar isso para a sociedade? Ela sabe controlar a língua, ela cuida dos necessitados e ela mantém-se isolada do esquema de corrupção? Irmãos, foi feita uma pesquisa um tempo desse, e os políticos que mais trocam de partido e que se metem em corrupção são os políticos evangélicos. Os políticos que trocaram mais de partido no Senado Federal foram os políticos evangélicos. Quando houve a Constituinte, o que teve de igreja que entrou em esquema de corrupção com político para ganhar rádio comunitária e concessão de TV, não foi brincadeira. Muitos estão sendo aí condenados. 4º e último lugar, como você definiria a sua vida? Você é uma pessoa religiosa? Você supõe ser religioso? Por quê? Porque você vem ao culto? Porque você foi batizado na igreja do Pirangi? Porque você cumpre os rituais tudo direitinho? Avalie aí e veja se você de fato é um verdadeiro religioso. Vamos orar ao Senhor?